Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do Cripto. É, Pessoal, tem dias que eu tô sem gravar, porque eu estava muito envolvido com essa série Finance, RLUSD, XRP, onde o XRP entra em toda essa história, né? Esse é o nome da série. E eu quis trazer isso, gente, porque nós já viramos essa chave. Muitos não estão falando nisso, tá? Mas nós já viramos essa chave que todo mundo espera em termos de criptomoeda no ecossistema da Ripple e XRP Ledger. Nós não estamos mais vivendo aquele pensamento quando as coisas vão acontecer. Já está acontecendo e muitos de nós ainda estamos céticos, né, com relação à integridade do XRP Ledger, integridade da Double Finance, integridade de DeFi no ecossistema, né? Então, enquanto enquanto a gente está reclamando, outros estão ganhando, tá? Eu não estou aqui para poder fazer aí, tá? Eu estou aqui para mostrar para vocês o que já está acontecendo no mundo cripto, tá? Tô vendo aqui que o áudio tá baixo mesmo. Deixa eu só aumentar mais isso, tá, pessoal? Aumento. Bom, e agora, pessoal? Deve ter ficado melhor, né? Então, essa aqui é a thumbnail que vocês encontraram aí, é a última, tá? Vou tentar não. E eu já vi que tem um negócio errado ali, pessoal. Deixa eu ajeitar isso aqui. É aqui, pessoal. Foi o número que estava 15, né? E eu mudei agora para 16. Bom, onde o XRP entra nessa história? Respondendo a pergunta. A thumbnail já traz algumas informações, né? Que essa aqui é uma flor de lótus, né? Do projeto Lotus Protocol, né? Que era baseado em Ethereum. Por quê que eu digo que é baseado em Ethereum? Porque a Root Network, ele é baseado em Ethereum. Aqui, ó. Vamos lá, Root Network. E quando a gente entra aqui, ó, Root Network, né? Ethereum, contrato em Ethereum. E é o único contrato e é em Ethereum. Então é isso. Por isso que eu estou falando, só tem um contrato e é em Ethereum. Por isso que aqui eu mostro para vocês a Flor de Lótus do antigo protocolo que se chama agora Double Finance, foi feito um rebrand, né, que eles chamam, a renomeação do protocolo, que ainda funciona na base do Ethereum, mas com o nome Double, e trazendo agora XRP Ledger como parte do projeto. XRP Ledger aqui, né, também representado pela Double Finance. Só que muitas das ferramentas da Double Finance roda dentro do próprio sistema lá da Root Network. Beleza. Eu quero deixar claro aqui para vocês que não é fácil mesmo, tá? Não é fácil mesmo a gente fazer a pesquisa, conseguir resultados. Teve muitas vezes que eu pensei assim, vou gravar. Por isso que eu não gravava antes, tá, gente? Vou gravar. Quando eu pegava, olhava assim e falava, gente, deixa eu só dar uma verificada no nome dessa pessoa. Quando eu via essa pessoa, ela era de outro projeto. Vocês vão ver menções aqui. Era de outro projeto. E projeto que não tinha nada a ver com a Double Finance. E com isso, eu fui protelando a gravação desse vídeo, tá? Vamos lá. Aqui eu vou fazer uma mençãozinha a Flare Network, tá? Que nós vamos futuramente trazer alguma coisa sobre os assuntos que tá rolando aqui. Eles mesmos estão falando aqui, ó, 132 milhões e 800 mil, né? Em XRP aqui, o stake deles, né? Aí se você quiser entrar aqui, ó, vem no XRPFi e aqui tem os TVLs, né, do XRP
e também aqui no provavelmente FXRP, uma coisa assim, tá? E aqui vários outros projetos que também está fazendo a mesma coisa que a Flare está fazendo com o XRP. Não vamos entrar nesse detalhe agora, é só para lembrar, né, dessa informação. Eu estou até na tela errada, porque a tela que eu preciso estar é essa bem aqui, ó. Muito obrigado a todos até o momento, tá? Nesse último vídeo da série, onde o XRP entra nessa história. Se você não for inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho aí. Bom, pessoal, eu trouxe esse slide aqui em algum momento no episódio anterior, só que eu fiz uma modificaçãozinha aqui, né? Como já deve ter observado, a Doppler Finance está associada a Detroit Network e não a Uniswap. Vocês vão encontrar falando em Doppler e não é Doppler Finance, é somente Doppler. Igual tá vendo aqui, ó, o mouse está piscando bem aí. Somente Doppler, né? Então eu coloco aqui, e não com a Uniswap, como encontrei nas minhas pesquisas, onde existe uma Doppler, né, que é somente Doppler, que migrou para a rede Solana, criado por Austin Adams, que nada tem a ver com o que estamos estudando aqui, que é a questão da Doppler Finance, tá? E falando aqui para os demais, né, o que nós estamos estudando aqui, o cabelo tá bagunçado, gente, olha, você vê. Tem que cortar. Falando aqui com a galera que está acompanhando desde o início, o cara deve falar assim, começou falando de RLUSD, era preciso para você saber qual é o potencial dessa stablecoin que você às vezes estava com medo de que o XRP perdesse força diante dele. Quem é que está por trás, a potência que ele é. E depois nós começamos a falar de XRP. E o que o XRP tem a ver, né, com um monte de coisas aí? Nada, né? Porque a gente consegue ver poucos aplicativos públicos, né? Tem muitos aplicativos, tá? Eu não quis trazer isso agora. Tem muitos aplicativos, só que eles já estão assim de forma ainda privada. Tem aplicativos que já estão sendo utilizados de forma pública também, só que eu não quis entrar nessa seara, porque aí, meu amigo, é a explosão de aplicativos que já existe no XRP Ledger e que não aparece igual eles fazem menção com Ethereum, Solana e vários outros, porque a intenção deles lá é fazer com que você compre o projeto e eles vendam em cima de você e eles financiem coisas lá deles ou enriqueça. Aqui no caso do XRP Ledger é uma coisa mais séria. As empresas não estão criando aplicativos para poder drenar você. Ela está criando aplicativos para conhecer como que ele pode implementar recursos e soluções para corporativismo, para bancos, para instituições, até mesmo para empresas privadas. E existe bastante. Isso já foi até comentado pelo VET, pelo Panos da Nodo Finance, que eles foram em vários projetos, aqueles workshops, né, que eles fazem, e lá eles conseguiam encontrar programadores e desenvolvedores que estavam envolvidos com projetos que muitos nem sabem que existe, tá? Em vários países pelo mundo. São centenas, se não milhares de programas já testando. Aí o cara fala assim, mas a gente não vê essa movimentação no XRP Ledger. Gente, eu já falei para vocês, DEPS não é DEPS. DEPS é apps, é aplicativos, não é aplicativos descentralizados, porque aplicativo descentralizado tem que rodar na blockchain. Se ele não roda dentro da blockchain lá, igual a DEX, que o XRP Ledger tem, não é DEP, é aplicativo, tá? Tem um aplicativo web aqui que a gente, com uma API única, a gente conecta no XRP Ledger e ele faz o carimbo de data e hora lá e pronto. Porque o Ledger não pode armazenar, ele não tem o poder de armazenar dados, só carimbo de data e horas falando para você, ó, isso aqui é válido. Por isso que eu falo para vocês, a blockchain ela funciona como um certificado digital,
uma certificadora digital e, resumindo, um cartório digital, beleza? E aqui eu fiz uma consolidação, né? Consolidando as informações novas que eu fui encontrando aí. Assim como a Flare, que eu mostrei ali, tem um determinado limite, né? Lá na Flare teve nós descobrimos em algum episódio para trás aí que existia um determinado limite para cunhar FXRP, né? Descobri também que a Doppler Finance, tá? Também tem um limite para os depósitos de XRP lá na XRPFi, usando um sistema de lotes com limites máximos como explanado abaixo. Só que a gente não vê isso porque fica no back-end, tá? Então, o primeiro lote foi só de 200 mil XRPs para depósito, atingiu sua capacidade máxima em 1 minuto, tá? Então, isso aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2025. Em 1 minuto, por quê? Porque nós tínhamos já players, né, preparados para poder entrar nesse mercado, tá? Não foi pessoas comuns assim, da forma que eu fiz, né? Eram empresas que atingiu aí essa capacidade aí de 1 minuto em 14 de fevereiro. E o segundo lote, que foi de 1 milhão, ou seja, já eram 1 milhão e 200 mil XRPs, né? Que também atingiu sua capacidade máxima de 15 minutos no dia 16 do mesmo mês de fevereiro, tá? Do mesmo ano de 2025. Os lotes 3 e 4 foram limitados a 5 milhões e 10 milhões, respectivamente, tá? E foram totalmente preenchidos em 13 de abril e 13 de maio de 2025, respectivamente, também, em poucos minutos. De onde veio a ideia da Doppler Finance, né? Eu já comentei aqui, mostrei essa tela ali para vocês, né? Que é o contrato da Ethereum. O lote... ainda tem um complemento aqui, o lote 5, ainda teve o lote 5 aqui, que foi lançado no dia 15 de maio com um limite de 20 milhões de XRPs e havia atingido 67% da sua capacidade, que foram 13,4 milhões de XRPs em 22 de julho de 2025, ou seja, levou de 15 de maio a 22 de julho de 2025, né? Aí demorou mais, né? Por quê? Porque aqui já estava sendo aquelas pessoas comuns, aqueles que estavam sempre preocupados, quando é que eu vou poder usar o meu XRP como renda passiva, receber renda passiva, né? E aí, esse aqui demorou mais, porque as pessoas ainda não confiam muito na Doppler Finance, tá? E eu diria que você também não confie. Estude, pesquise, antes de você tomar suas próprias decisões e leia. Seguindo aqui, a Doppler Finance está desenvolvendo novos produtos, incluindo um protocolo de empréstimo, atualmente na versão beta na Root Network. Por quê? Nós não temos ainda no XRP Ledger, porque ainda a emenda XLS 66, inclusive ficou ali, eles colocaram ela como que não tá mais, tá deprecado, né? Perdeu ali a validade e eles estão preparando novamente para entrar com outra emenda de empréstimos, tá bom? Então, ela está criando protocolo de empréstimo e de stake líquido para ativos compatíveis com o XRP Ledger. E aqui a gente sabe, né, que o site deles, a Root Network, tem um ecossistema. E olha o ecossistema deles aqui, ó. Eu vou tentar traduzir aqui. Ó, isso aqui tudo é do ecossistema deles, ó. Aí agente, né, .room, que permite que os usuários criem, negociem e sejam coproprietários de agentes de inteligência artificial ou lancem e negociem meme coins na Root Network, querendo, tipo assim, fazer aquilo que aconteceu lá na Solana, né? Só que na Solana nós descobrimos que o lance da meme coin lá tinha uma fraude ali por trás para drenar a galera, né? Bom, mas aí você vai acompanhando aqui e a gente encontra a Doppler Finance aqui, ó, que faz parte. E aqui, ó, a Futuriverse,
que eu tinha comentado até em outro site, perdão, em outro slide, que eu não sabia, eu não achava mais o site, porque eu achava que eles inclusive já tinham perdido, largado, né, de mão, né, transferido, unificado tudo na Root Network, porque quem criou a Root Network foi a Futuriverse. Deixa os motoqueiros passar aí. Aqui também tem a carteira Guinness, que nós falamos dela lá nos vídeos passados, né? E vários outros aqui, se vocês conhecerem, vocês já fiquem atentos aí, né? Eu deixei em português, mas muitos de vocês podem encontrar, tentar encontrar isso aí, que é o therootnetwork.com/ecosystem, né? Aí finalizou com alguns dos jogos de fantasias que eles têm lá, beleza? Rapaz, o microfone caiu, gente. Desculpa aí. Eu tô tentando gravar aqui, acho que eu tô meio nervoso. Espera aí, gente. Voltando aqui, né? Vamos avançar. Entrando em loop, né? Agora, encerrando a série parcialmente, Doppler Finance lançada em fevereiro de 2025, nós estamos entrando num loop. Nós começamos falando de RLUSD, XRP, aí caímos no Doppler Finance, né? Como um tipo de explicação. E estamos até o momento passado aqui, né? Desse slide, nesse slide aqui, até aqui encerrou-se a nossa jornada. Aí a gente entra num loop novamente, né? Falando sobre o lançamento da Doppler Finance, a estratégia do seu principal produto, o XRP Fi, com o XRP, finanças no XRP Ledger. A plataforma opera no modelo de finanças descentralizadas, CeDeFi, né? Unindo a segurança, que é a centralização, né? Finanças centralizadas e finanças descentralizadas, unindo a segurança da custódia tradicional com a execução de serviços em blockchain. Execução de serviços em blockchain. Eles não estão falando que é armazenamento de dados em blockchain. O protocolo Doppler Finance foca em usuários que desejam rendimentos em XRP, mas prefere o equilíbrio entre a supervisão, tá? Olha só, a Doppler Finance foca nos usuários que desejam rendimento em XRP, mas eles preferem o equilíbrio entre a supervisão do sistema financeiro convencional e a inovação tecnológica das redes descentralizadas. Beleza? Continuando nosso loop aqui de volta. Por isso, a Fireblock e uma descoberta nossa aqui, né? Sobre a Ceifo, a Fireblock e a Ceifo é que tem o controle ali das carteiras, né? Eles são um tipo de um custodiante. E presta atenção daqui para frente. Ceifo, a antiga Binance Custody. Meu amigo, a Fireblock e a Ceifo, que é a antiga Binance Custody. E também a BitGo oferece custódia para XRP depositado no produto XRP Fi da Doppler Finance. Outras exchanges já estão a caminho, tá, pessoal? Os tokens XRPs são então utilizados em duas estratégias. Esses tokens que você deposita lá na Doppler Finance. Duas estratégias de rendimento na Binance são elas: arbitragens spot perpétuo, na qual os operadores assumem posições opostas nos mercados spot, que é à vista, e perpétuos, para capturar as diferenças nas taxas de financiamento. Isso chama-se arbitragem, né? A arbitragem neutra em relação ao XRP, que gera rendimentos explorando as diferenças de preço do XRP entre os mercados sem exposição direcional. Tá? Assim, é somente a arbitragem do preço. Não tem nada envolvido, algo de relacionado aqui no spot e perpétuo. Vocês viram aqui, né? Ceifo é a Binance. A Binance tá dentro da Doppler. Aí você fala assim, ixi, agora que eu não quero mesmo. A Ceifo, ela não trabalha como um operador da Doppler. Ela
ela tem a responsabilidade, juntamente com a Fireblock, se ela quiser se manter no mercado institucional, ela tem que ser honesta, tá, gente? Bota isso na sua cabeça. E eu deixei aqui em preto e um amarelo âmbar, né? Para lembrar da Binance, mas vocês vão ver que o site da Safe não tem nada a ver com a Binance. Eles quiseram fazer tipo uma perfumaria ali para você nunca lembrar da Binance. Vamos lá, pessoal. Vou fazer um adendo aqui. Eu peguei isso aqui no site lá do CoinMarketCap, onde fala, né, que a Hyperliquid visa revolucionar o espaço DeFi, oferecendo uma plataforma de alto desempenho, custo-benefício e transparência para negociação de contratos futuros perpétuos. Sua combinação exclusiva em blockchain de camada 1 personalizada, taxas de gás zeros e um livro de ordem totalmente on-chain para posicionar, que a posiciona, né, como uma participante promissora no ecossistema de blockchain de criptomoeda. A plataforma utiliza um sistema de ponderação sofisticado para evitar manipulação e garantir preços justos. A infraestrutura da Hyperliquid inclui recursos inovadores como rastreamento flexível de nonce, permitindo negociações de alta frequência e, ao mesmo tempo, mantendo a segurança. A plataforma consegue lidar com estratégias de negociação complexas e grandes volumes de ordens sem comprometer a natureza descentralizada. Esse é o que eles dizem lá. E, aparentemente, é isso. Por isso que eu estou achando aqui que a Binance entra, juntamente com a Fireblock, a BitGo, com essas estratégias de spot perpétuo aqui, usando Hyperliquid, tá? A Ripple integrou a exchange descentralizada, né, a DEX, de alto desempenho, lá, a Hyperliquid, a sua plataforma institucional, Ripple Prime, tá? Anunciada em 4 de fevereiro de 2026. Será que tem alguma coisa a ver com a tal arbitragem que acontece com os XRPs da Doppler na Cefo, antiga Binance Custódia? Só especulação aqui, tá? E aí a gente volta lá, e aqui é o site da Fireblock, né? Que inclusive ela é focada em institucional, ela tem que ter responsabilidade, tá? Infraestrutura que impulsiona a possibilidade financeira aqui. Aqui, ó, BNY Melo, Bridge. A Bridge, eu acho que é aquela lá da Stripe, né? Tem várias outras aqui, ó, GSR, que ela também é financiadora da Doppler Finance, né? Investidora, MoonPay, Revolut, tá aqui, tá, pessoal? Beleza? E também nós temos aqui a Hyperliquid, né? O site deles aqui, ó, também alta frequência aí, o couro come aqui é rápido, meu amigo, tá? E também tem aqui, ó, as parcerias, deixa eu ver se é isso mesmo, aqui, ó, parcerias com soluções líderes do setor de infraestruturas, que está no site da Doppler. Tá? A Doppler Finance construiu um sistema CDFI de forma mais eficiente e segura, aproveitando infraestrutura e soluções de custódia líder do setor. As equipes que firmaram parceria com a Doppler Finance são as seguintes. A bendita aqui, quando está em português ou em inglês, por exemplo, vamos lá. Fireblock, né? A Safe, que antigamente se chamava também MirrorX, tá? A Safe oferece soluções seguras de custódia institucional, gestão de ativos e liquidação fora da exchange, da Binance. A Doppler Finance escolheu a MirrorX da Safe por seu conjunto abrangente de recursos de nível institucional, incluindo liquidação e custódia segura. A Mirror conecta clientes institucionais à maior bolsa centralizada do mundo, Binance, enquanto os ativos permanecem sob a custódia da própria Safe. Isso possibilita a liquidação fora da exchange e elimina o risco de contraparte para os participantes do XRP-FI. Acesso à liquidez profunda. A MirrorX
acessa pools de liquidez profundas, permitindo que operadores quantitativos executem negociações de forma eficiente em grande escala, gestão flexível de fundos, a realocação de fundos em tempo real entre gestores de ativos designados permite a implementação dinâmica em estratégias geradoras de rendimento. Eu quis ler só da Safe, gente, porque nós descobrimos isso agora. A BitGo todo mundo já conhece, né? E a Fireblock todo mundo já ouviu falar. Mas a Safe todo mundo nem sabia quem era. E agora você sabe que é da Binance, né? Voltando aqui, se você observar também, voltando lá, quer dizer, a gente pode ver aqui, ó, um anúncio da Binance, né? De estar usando suporte para Hyperliquid, expandindo acesso institucional à liquidez on-chain. A própria Ripple, tá? E aqui diz que a Ripple Prime, tá? Tem até um slide onde eu aponto isso aqui, ó, né? Ilhas Vigis Britânica, 4 de fevereiro de 2026, e a Ripple Prime, sua plataforma institucional de corretagem Prime, agora oferece suporte ao Hyperliquid. Sacou? Então, você vê que tá juntando aí os fios, né? A Binance com sua MirrorX, lá da Safe, e a Ripple Prime, provavelmente todas elas estão usando o Hyperliquid, tá? Por isso que eu acho que houve essa parceria aqui, né, da Ripple, beleza? Seguindo aqui, para fechar o adendo, a gente já falou disso aqui, mas olha só, o endereço do tesouro Fireblock EOS está compete aqui a Cefo e a Cooper Clearloop e etc. Não é só esses dois, não. Os ativos transferidos para o endereço da tesouraria são encaminhados para os serviços EOS, que é fora das exchanges, né, para executar estratégias que nós vimos ali, CDFI. Ao utilizar o serviço OES, eu coloquei EOS, né? OES, líderes do setor como Cefo e Cooper Clearloop, o risco de troca é minimizado. O risco das exchanges. Aqui tem, é porque saiu em português aqui, tá, gente? OES, Cefo, Cooper, endereços do Tesouro Fireblock. Após a desativação de uma parte das estratégias CDFI, os ativos são transferidos de volta para o endereço do tesouro da Fireblock. Ou seja, quando você deposita, cai no tesouro da Fireblock. Quando a Fireblock, ela distribui isso lá na Cefo, na Cooper e etc. Tem outras. Por que, gente? Porque são outras também. Porque se uma dessas daqui se comportar maliciosamente no evento aqui, né? Porque eles são só os negociantes. Eles negociam isso nas pools de liquidez. Se um deles der ruim, não ficou só na Cefo, tá? Aí tá falando aqui, cara, após a desativação de uma parte da estratégia CDFI, os ativos são transferidos de volta para o endereço do Tesouro Fireblock. O que quer dizer? Quando você pede os seus tokens de volta, suas recompensas, inclusive, ele é transferido da Cefo, da Cooper, lá para a Fireblock. Por isso que é pedido aqueles 7 dias, tá? Para devolver, tá bom? E aqui a gente consegue ver algumas informações a respeito também. Quer ver, ó? Esse aqui é o site da Cefo. Como vocês podem ver, ela é verdinha. Não é laranjado, mas tem um laranjadinho aqui, ó, falando uma coisa aqui, ó. Falando assim: observação, o idioma polonês não é suportado neste site atualmente, né? Mas tá aí, tá até numa linguagem fora do que a gente conhece aqui, né? Vamos ver qual que é. Aí tá em inglês. Aqui é que tá fora, ó. Tem outra linguagem aqui em cima. Então, esse é o site da Cefo, tá? Aqui é o principal dela, tá? Aqui,
acesso à liquidez de nossas corretoras parceiras institucional, ou parceiras, enquanto mantém seus ativos sob custódia. Olha só, gente, quando eu falo para vocês a ligação da Binance, KuCoin, as outras não entraram aqui, mas a Binance e a KuCoin tá aqui. Ia ficar muito na cara, né? De trazer todas as exchanges, né? Mas aqui é a Cefo. A única que nós estamos vendo aqui é a Cefo, né? E quando envia, a Fireblock envia os tokens XRP para Cefo, ela é redistribuída para Binance e para KuCoin. Se acontecer alguma coisa a respeito de algum problema relacionado a algum desses dois aqui, ou um desses, ele sai fora e continua o que está operando honestamente. Você está entendendo isso? Ou seja, não existe, é aquela mínima ou a máxima que a gente vem falando aqui, não existe só XRP no mundo, ninguém vai utilizar só XRP, não vai ser o XRP que vai resolver o problema do mundo. Então, é a mesma coisa aqui, não existe só a Binance, não existe só a KuCoin, não existe só a Fireblock, tem a BitGo também, né? Então, sempre tem a redundância para evitar um colapso de toda a infraestrutura centralizada. Então, tem que ter sempre mais de uma ponto de... Como é que é o nome lá, gente? Ah, esqueci o nome, gente, que dá. Quando você tem vários... quando é distribuído e descentralizado, você não tem um ponto de... É esse nome que eu estou tentando lembrar, tá? Nós vamos tocando aqui até eu lembrar. Vamos lá. Seguindo aqui, fechamos o adendo, né? Voltando no loop, encerrando a série parcialmente, a Doppler também opera um cofre de depósito para detentores de RL/USD na XRP-LED ou Ethereum. A gente já sabe disso, né? A geração de rendimentos de RL/USD e XRP já está em plena operação, né? Sim, aqui não era para estar aqui, desde 2025. Além desses produtos, a Doppler planeja lançar um produto de empréstimo e uma oferta de stake líquido para redes compatíveis com XRP-LED. Empréstimos e oferta de stake. Nós falamos lá no passado, né? Ali nos slides passados. Cofundada por Rox Park, nós já falamos dele aqui. Mostrei um vídeo de uma palestra de 7 minutos dele ali. E Claude Lee, né? A Doppler Finance reflete a missão mais ampla da equipe de remodelar o ecossistema XRP com o DeFi, que unindo ficou o XRP-Fi. Em 14 de fevereiro de 2026, a Doppler anunciou que havia captado 2,5 milhões em uma rodada pré-semente, liderada pela RForge, com participação adicional da Born Here. Essa RForge é daquele banco Generali Society, tá? Lá da França. A Born Here Venture, Crit Venture, Drive Digital, Green Wall Venture e a Futuriverse, que existe. E nós vamos ver isso agora. Olha só. Aqui. Esse é o perfil da Futuriverse lá no X. E aqui está o endereço deles, que mudou, gente. Ó, é futuriverse.com.io. Antes era futuriverse.io. Porque eles parecem que criaram uma outra empresa. E essa empresa, ela tem um domínio principal que é come.io. E eles usam o Futuriverse como um subdomínio, tá? E o domínio principal, o Futuriverse, não encontrei mais ele como sendo o domínio principal do Futuriverse. Este site aqui, se você reparar aqui no cantinho, onde o mouse está passando, perto do lado do seu relógio aí, no PC ou sei lá, você vai ver que tem um K de come do .io. Aqui é o site agora da Futuriverse, que fica dentro desse domínio come. Tá vendo aí, ó? Beleza? Então a Futuriverse ainda existe.
Esse aqui é o Green Wallet, né? A gente viu aqui, ó, Green Wallet. Cadê? Aqui ele, ó, Green Wallet Venture, tá? Quando você, deixa eu ver o outro aqui. Quando você vai pesquisar sobre a Green Wallet, ela tem dois investimentos. Essa Green Wallet Venture, uma na Overtake, que envolve a SUI, esse One tem Money, arroba mania, né? O One tem mania. Esse aqui é um, viu, gente? E aqui já é um I. E tem BEI. JB é Investment. Será que é JBL ali? É a Green Wallet Venture e a Immutable. Ou seja, aqui a gente encontra duas blockchains, né? E também tem um investimento aqui num projeto do Open Finance que envolve a Crit Venture, a Thrive, essa que nós vimos aqui o nome, cadê? Acho que é a Thrive Digital, ela, e a própria Green Wallet Venture, tá? Aqui nós temos também a Thrive Digital, né? Que quando você vem nesse site aqui, olha uma coisa aqui replicada, tá, gente? Ó, empoderando empreendimentos, descentralizando o amanhã, investimentos em estágio inicial em infraestrutura Web3, entretenimento e finanças para redefinir o nosso cenário digital. Aí você vai nesse endereço, só quem tá seguindo aqui, ó, Eric Carpe, né? Carpe Diem. Aí você encontra isso aqui. O website inspirado. Você tem que entrar para fazer login, né? Ó, quando clica aqui, ele te abre uma tela para fazer login. Aí tem a Born Here, né? Aqui, ó, Born Here. Que quando você entra aqui na bornhere.venture, aparece assim também a mesma coisa. Quando você clica aqui, vai aparecer a mesma tela. Isso quer dizer que eles têm dois projetos que provavelmente é de um mesmo dono, tá? Bom, que é o Born Here e esse Thrive Digital, que também participaram dos financiamentos. Quando eu falo para vocês, e nós vamos falar isso aqui isentamente, né? Quando eu falo para vocês que eles têm muito dinheiro grátis, de várias drenagens, vários ganhos fáceis que eles tiveram no passado, né, até 2024, até terminar o processo da SEC versus Ripple, a gente consegue ver que eles têm dinheiro para ficar investindo em novos projetos. E agora, provavelmente, eles estão investindo em projetos mais sérios. Você não vê mais drenagem, você não vê mais... aliás, eu encontrei, e na Ethereum, mas não vou trazer agora não. Aconteceu há poucos dias. Inclusive o VET comentou sobre o assunto, VET do XRP-LED. Então, eles não veem mais a necessidade de ficar drenando, roubando, abrindo portinhas dos fundos para drenar projetos. Por quê? Porque eles já tiveram um tempo enorme, mais de 10 anos para poder fazer isso, tá? E esse dinheiro agora está sendo investido dentro de projetos sérios, né? Aí você fala assim, uai, Anderson, então você está acusando? Não estou acusando, não. Estou levando a minha ilação para dentro de projetos que já vêm lá investimentos que já vêm lá da Ethereum, de Solana, de outros projetos, tá? E agora estão chegando em XRP. Por quê? Será que eles sabem de alguma coisa que você não sabe? E aqui, por fim, respondendo a pergunta, né, e encerrando aqui esse vídeo, onde o XRP entra nessa história? A Doppler Finance já está possibilitando a movimentação de ativos e desbloqueando novas oportunidades para holders XRP em um ecossistema que até então estava engessado em operações ODL sob demanda, né, liquidação sob demanda. E principalmente especulação miraculosa que a gente fica esperando, né? Porque
nós não temos nada no XRP Ledger, eu quero ganhar renda passiva. Então tá aqui, ó, a especulação miraculosa de explosão do preço do XRP como mágica. Essa é uma das partes que a gente vai começar a esquecer disso. Aí você fala assim, mas você acha que... lá, ó, gente, já tem mais de uma semana que o XRP está em 1,38, 1,39, 1,44. Só nisso. Aí você fala assim, você acha que ele vai ficar nesse preço? Virou uma stablecoin de 1,39? Não, gente. Não vai ficar só nesse preço, não. Enquanto as massas não conseguirem descobrir aonde está a mágica, que é a oportunidade que uma Double Finance, uma Minter, uma Flare está trazendo para nós, você nunca vai... O preço nunca vai explodir. Por quê? A gente tem o poder de fazer nossos investimentos, tem o poder de ganhar rendimentos. Cada vez que entra um no projeto, ele gera taxa para todo mundo que está no projeto. E você começa a receber essas taxas assim que entram outras pessoas. Aí você fala assim, então isso é uma pirâmide. Não, você sabe por que não se comporta como uma pirâmide? Porque quando uma pessoa entra e a sua taxa é distribuída para todo mundo, e isso exponencialmente não é só você entrando lá no projeto, às vezes está entrando mais de 100 pessoas, 200 pessoas, 1 milhão de pessoas daqui uns dias. Essas mesmas pessoas, muitos deles estão fazendo negociação diretamente na DEX, nas pools, entrando e saindo de pools que geram taxas, e ele vai ganhando isso. Os robôs, né, de alta frequência também vai estar fazendo, uma Hyperliquid também vai estar executando transações que vai gerando taxas dentro das pools, não lá na Hyperliquid, que as taxas da Hyperliquid é de quem criou a Hyperliquid, né? E as pessoas que estão envolvidas ali nas negociações é que vão receber. Agora, a Double Finance, por exemplo, a Flare, o que eles recebem de depósito é tudo negociado em pools de liquidez dentro do XRP Ledger, que fica no back-end desse aparato todo. E lembrando mais uma vez, nós passamos por episódios aqui explicando direitinho isso, só para lembrar vocês, tá bom? Então, se você não sabe como que é o mecanismo disso tudo, tem até na thumbnail lá umas engrenagenzinhas, né? E aqui podemos pensar que o XRP Ledger não tem nada rodando na camada 1, mas estamos enganados, porque existem vários aplicativos em atividades e o Double Finance, Flare, Mint são apenas alguns dos que estão lidando com o mesmo problema. Liquidez, recompensas que não tínhamos em XRP Ledger até então, mas com visões e formas diferentes uns dos outros. A Minter, a Flare e a Double Finance, eles têm visões diferentes, né? Mas apontando para liquidez e recompensas, né? É isso, pessoal. Só para finalizar, eu queria mostrar para vocês aqui a Crit Venture, que faltou, né? O site deles, que inclusive ela é um site coreano. Eu coloquei aqui em inglês e eu já mostrei isso lá no início dos episódios, né? Um pouquinho no meio ali dos episódios, eu já trouxe isso aqui para vocês. Tem aqui também uma publicação recente da Double Finance, dia 14 de março, hoje, né? Ela falando aqui, ó, a página das instituições Doppler já está disponível. Estamos construindo a principal infraestrutura de rendimento para instituições. Visite nosso site para saber mais sobre o institucional Vault e o Yield as Service, ou seja, recompensas como um serviço da Doppler, né? Eu imagino que seja isso. E aqui, ó, eles estão criando um vault exclusivo para os institucionais, tá? Porque, gente, já existe o KYC,
né? Existe também a questão das permissões, né? Para as instituições operarem esse tipo de aplicativo aqui, tá? DEX com permissão, né? E aqui eu entrei no site, né? Onde eles falam aqui, né? Infraestrutura de nível institucional para XRP e RLUSD. Projete sua estrutura operacional em conformidade com as normas para seus ativos digitais. Permita a alocação segura de capital por meio de infraestrutura projetada para atender às suas necessidades internas. Então, na realidade, eles estão agora construindo a infraestrutura institucional. Esse Doply Finance que a gente usa, ele já recebeu muitos aportes e vai receber ainda muito mais quando essa infraestrutura aqui já estiver pronta, né? Porque eles já estão apontando o caminho para os próximos, ó. SBI, aprovado pelos líderes do setor. SBI Evernote. Evernote é um DAT, né? Um tesouro de ativos digitais, né? Que foi criado aí pela galera envolvido com a Ripple, com a SBI, né? E aqui, ó, Ripple, SBI e a Rington Capital fazem parcerias lá com a Evernote. Ashley Billa, ó, que já trabalhou na Ripple, trabalhou na MoneyGram, na Bitso. Ó, nós falamos de Bitso aí, né? O cara tá lá dentro, rapaz. Ele tá trazendo essa galera que ele foi funcionário lá, trazendo para dentro do XRP LED. A MoneyGram tem umas ligações com a Ripple ainda que eu andei lendo, mas não tão forte quanto tinha antes. Agora é lá na XLM, né? Mas olha só, a Bitso tá aqui, que é uma das custodiantes aí, né? Esse cara aqui, ó, que trabalhou lá foi um dos responsáveis, né? Trabalhou com a Ripple nas aquisições da Metaco e eu acho que é isso mesmo, quer ver? Ele iniciou a carreira em banco de investimento, private equity e desenvolvimento corporativo, passou por a última década no ecossistema XRP. Não, não é esse aqui não. Ah, é ele mesmo, tá aqui, ó. Liderou a aquisição de plataformas de custódia de ativos digitais Metaco e ajudou a lançar stablecoin RLUSD. Tem esse cara aqui, ó, que passou 20 anos no Banco of America, Merrill Lynch, né? E suas afiliadas como chefe da divisão de capital. Nós já trouxemos informações sobre isso aqui, tá? Tem essa mulher aqui, ó, que é advogada, né? E trabalhou também lá foi assistente jurídica do Distrito Leste de Nova York. Ela tá lá para implementar recursos jurídicos, né? Ocupou cargos de liderança na Gemini, dos gêmeos lá, e na American Express, além de ter sido diretora jurídica do Bitcoin Legal Defense Fund. Essa aqui é a Meg, né, que pioneira em fintech com 2 décadas de experiência em serviço financeiro, fundou e liderou Apto Payment como CEO, onde construiu infraestrutura de cartões e plataformas de processamento de pagamentos. Ou seja, só gente... e olha só, mais interessante ainda, para grandes empresas de fintechs, incluindo a Coinbase e a Venom. Ela trabalhou lá, fazendo serviço para eles. Conselheiros, Brad Garlinghouse e Chris lá, e o David Schwartz. Ou seja, gente, é um envolvimento pesado que tem ali, né, junto à Doply Finance. Então, eu acho que tem que prestar bastante atenção aí. Outro detalhe interessante que eu andei observando, quando veio falando aqui, ó, a Certic, né, uma empresa de segurança líder do setor, concluiu a auditoria da Doply Finance. Skynet.certic.com, o site deles, lá na Coreia. E a gente entra aqui, ó, esse é o site lá da Doply Finance, eles ficam monitorando em tempo, aqui tá em coreano, esse que tá em inglês. Eles ficam monitorando a Doply Finance 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, tá? E aqui embaixo, ó, você vê, ó, Skynet Active Monitor, ó. Ou seja, eles ficam monitorando o tempo todo, em tempo integral, né, via sistema, tá? Ou seja, aqui, ó, incidente, histórico de incidente, né?
Tá dizendo aqui, ó, que nenhum incidente de segurança nos últimos 90 dias. Tem 90 dias que a Doppler Finance está aí, né? 90 não, tem mais. É porque quando eles botam aqui nos últimos 90 dias, é porque eles vão contando de 90 em 90 dias para dar o relatório deles lá, né? E aqui tem os outros últimos 90, ó, um ano, todo o tempo, ó. Nenhum incidente de segurança, ó, todo o tempo lá, ó. Você entendeu? Ou seja, pessoal, é uma coisa a se pensar, tá? Chegando no nosso último episódio aqui, né? Como eu tô falando aqui para vocês, nós temos a Doppler, temos a Flare, temos a Minter, né? Que estão lidando com os mesmos problemas, mas com formas diferentes de lidar com esses problemas. E aí, meu amigo, é só você escolher aonde você quer colocar o seu XRP para ganhar renda passiva. E voltando aqui, só para a gente encerrar definitivamente. Quando os institucionais começarem a fazer ali os seus depósitos para poder também receber suas rendas passivas, eles não vão receber renda passiva, não é de merrequinha, não. Quando eles depositarem os seus XRPs, as taxas vão ser muito maior do que as taxas de 800 XRPs, como foi depositado aqui comigo. Eles vão depositar milhões, milhares, centenas de milhares de XRP. E isso gera taxa na pool de liquidez que é proporcional ao depósito, né? Gera uma taxa proporcional. E aí essa taxa vai aumentando a cada tempo, né? E todo segundo tem taxa entrando e saindo. Por quê? Porque sempre vai ter uma negociação dos robôs criados por hooks, né? Mini contratos inteligentes da Chahal, que está implementado na Doppler Finance, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse último, mais essa série. Para aqueles que perguntam às vezes, e agora? Gente, a única coisa que eu vou responder para vocês, assistam o vídeo da série, porque tá tudo explanadinho. E olha que deu trabalho chegar nesse veredito aqui, tá? Nesse último slide, porque tem muita coisa que você é confundido na internet. Eu procurei lá, encontrei Doppler, né? Que não era Doppler Finance. Encontrei desenvolvedores que parecia estar desenvolvendo a Doppler Finance, mas não era a Doppler Finance, era aquela Doppler que estava ligado a Uniswap, a vários projetos, Solana também, tá? Então, é aquele negócio. Querer ganhar sem correr atrás é complicado. Querer ganhar dinheiro sem gastar um tempo aprendendo as coisas é difícil. Querer descobrir o Santo Graal e aonde é que é o ponto central para se ganhar dinheiro, sem assistir vídeo, sem ler, sem pesquisar, não tem como. E eu faço isso aqui para você e não estou te cobrando por isso, não. Aproveite. Se você quer ganhar dinheiro, aproveite. Mas porque eu tô com meus XRPs na minha carteira e eu tô feliz. Beleza, ótimo. Mas e aqueles que têm a mesma quantidade que você e está ganhando mais do que você, porque ele não está dependendo só do preço, por enquanto. Ele está dependendo também das taxas. Ele está ganhando com as taxas. Quando ele está ganhando com as taxas, ele está recebendo XRPs na sua carteira. E com isso, a quantidade de XRP, sem ele ter que gastar um centavo a mais por aquilo, tá chegando de graça. Daqui a pouco o cara tem aí, vamos dizer, o dobro do XRP que ele tem, dependendo da quantidade que ele aportou. O preço sobe e em vez dele ter $1.000 de valor na carteira dele, ele vai ter $1.500. E você continua com os $1.000 porque não criou uma coragem, não pesquisou, não estudou e não procurou meios de fazer o seu XRP render, né?
pense que você não está mexendo com dinheiro, você está mexendo com criptomoeda que intrinsecamente vai valer alguma coisa se você vê o que o preço subiu ou se você fez por onde os seus XRPs dá fruto, tá? Eu queria até fazer um comentário aqui que muitos vão lembrar. Vocês lembram da passagem bíblica onde o patrão distribui talentos, né, para 3 empregados? Ele entregou tantos talentos, eu não lembro quanto. Eu sou católico, apostólico romano, sou praticante, mas eu, como vocês sabem, eu lembro das coisas, mas não lembro nos detalhes. Então, ele entregou talentos para alguns, para esses 3. Enterrou o talento com medo de perdê-lo e não poder devolver para o dono. Outro jogou os talentos. Gente, eu não vou lembrar do segundo, não. Eu sei que o terceiro fez com que os talentos rendesse. Você quer ser qual desses? Leia, procure aí agora na sua internet a passagem dos talentos, tá? Na Bíblia. E você vai entender. Aí você me diz qual desses empregados você quer ser. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Então, mais um vídeo feito especialmente para você que está procurando esse tipo de informação. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? E também deixa um comentário para a gente saber, né? Se você tem alguma dúvida, né? Compartilhe para que outras pessoas tenham esse mesmo tipo de informação de qualidade. E se inscreva se você não é inscrito e aproveite e ative o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por você ter assistido.